Segundo a Bíblia, o Senhor teria ordenado a um grande peixe que engolisse Jonas e que este passasse 3 dias e 3 noites no seu ventre. De acordo com a tradição popular, teria sido uma baleia a engolir Jonas, mas o esófago da baleia é demasiado estreito para deixar passar um homem. Só um mero gigante de meia tonelada, um cadós gigante pelo menos, teria podido engolir Jonas. Apesar de haver inúmeras espécies de meros com diferentes tamanhos, todos aspiram a sua presa. Quando abrem bruscamente a boca, podem engolir completamente uma vítima quase tão grande como eles. Há uma grande variedade de espécies de peixes a que chamam meros, desde os mais pequenos com 2 centímetros de comprimento até aos gigantes de 500 quilos. Os meros vivem em grutas durante o dia e alimentam-se sobretudo de madrugada ou ao entardecer. Este peixe, o tal que poderia ter engolido Jonas, é normalmente uma criatura muito independente. O comandante Cousteau e a equipa do Calypso vão descobrir o comportamento excepcional dos meros, normalmente solitários, nos mares tropicais. A Odisseia Submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. Nas águas da Península Mexicana do Yucatán abundam numerosas espécies de peixes tropicais. A uma profundidade de 25 metros, os mergulhadores do Calypso visitam grutas situadas ao largo da ilha Morreras à procura de meros. Os peixes habituais do Recife, como o peixe-porco, o peixe cirurgião ou o carapau, deslocam-se em grupos. O mero, esse, está geralmente só. Quando penetramos numa gruta submarina e os nossos olhos se habituam à escuridão, distinguimos a silhueta de um mero. Se foi mesmo um mero que engoliu Jonas, devia ser ainda maior do que este enorme peixe. O peixe que engoliu Jonas. Os meros pertencem à família das garopas, Serranidae, a qual compreende mais de 400 espécies que frequentam as águas tropicais e temperadas do mundo inteiro. Estas espécies variam não só no tamanho, mas também na pigmentação. Algumas têm cores vivas, outras são malhadas e ainda outras raiadas, e algumas conseguem inclusivamente mudar de cor. Cousteau entra numa gruta submarina. Mal se distingue uma silhueta sombria. É um grande mero, um cadós. Os meros são geralmente amigáveis, até chegam a vir comer à mão, mas este abre a boca numa manifestação de hostilidade. Os numerosos dentes pequenos não constituem uma ameaça séria. São os potentes músculos do maxilar do mero que podem esmagar a sua presa. De repente, aparece outro solitário habitante do mar. É um tubarão-ama, uma criatura normalmente inofensiva. Inquieto com a nossa presença, levanta uma nuvem de areia e foge. E deparamos com um par extraordinário.
Um mero encostado a um tubarão. Talvez o grande mero assustado procure a proteção de um animal ainda maior. Que estranhos companheiros. Dois gigantes sem qualquer parentesco, encostados um ao outro num espaço reduzido. Há muito a aprender sobre o extraordinário comportamento destas criaturas de reações muito particulares. Uma equipa de mergulho do Calypso chega às águas do Pacífico ao largo da costa de Mazatlan. Foram vistos aqui grandes meros, peixes com mais de 230 quilos. O Filipe pousa o Catalina perto do Recife, onde foram avistadas garopas gigantes. A garopa é sedentária e pode habitar a mesma gruta durante toda a vida, exercendo a sua autoridade sobre um território bem definido. Já tínhamos uma vez encontrado no Mediterrâneo grandes meros, verificando que eram curiosos e que gostavam de brincar. Apesar do seu tamanho e das histórias fantásticas envolvendo mergulhadores atacados, nunca tivemos medo. A grande ondulação do Pacífico e a abundância de plâncton tornam estas águas mais turvas do que as das Caraíbas. A bordo do avião só transportamos escafandros simples. Por isso o nosso tempo de mergulho é muito limitado. Temos de nadar rapidamente. A região é vasta e tem bastantes esconderijos. Surge então nas águas turvas um grande mero. Deve pesar mais de 300 quilos. Sem curiosidade nem simpatia, o animal afasta-se. Podíamos perdê-lo de vista facilmente nestas águas de má visibilidade, mas felizmente o mero nunca se aventura para longe da sua gruta. Escolhe o seu abrigo debaixo de reentrâncias ou em fissuras e só o deixa para patrulhar o seu território. Para escapar aos intrusos e aos seus projetores, este gigante dirige-se para o Recife. Como o avestruz, pensa que ao esconder a cabeça, o resto do corpo está também protegido. O tamanho do mero é a sua melhor proteção, mas quando não consegue desencorajar os invasores, recorre a uma reação de defesa destinada a assustá-los. Um poderoso estremeção de todo o corpo, uma explosão extraordinária causada por um vigoroso golpe da cauda. Isto provoca um efeito de cavitação,
como a pá de um hélice que gira a grande velocidade, com um barulho surdo como um tiro de canhão. Agora, no Mar das Caraíbas, o Calypso ruma para sul em direção a Belize, onde meros de uma outra espécie se juntam para a Estação dos Amores. Dizem que uma vez por ano milhares de meros de uma espécie mais pequena se juntam para desovar numa região bem delimitada do Recife. Cousteau e os seus companheiros duvidam, mas desejam ser testemunhas de tal fenómeno se na verdade ele existe. Belize, antigas Honduras britânicas. O porto da cidade, construído sobre pântanos, fica só 50 centímetros acima do nível do mar. Cousteau faz uma visita ao mercado de peixe, situado ao longo do cais. Pelo que se encontra nas bancas, podemos ver o que os pescadores encontram no mar. Pesando de 10 a 15 quilos, o mero já apareceu no mercado. Vejo, diz Cousteau, que se encontram muitos meros à venda. Sim, temos bastantes, responde o interlocutor. E tem todo o ano? Pergunta Cousteau. Não, só numa certa época. Dezembro ou janeiro. E essa época dura quantas semanas? Ao todo, uma semana. Ao longo do cais, os peixes-gato fazem borbulhar a água ao tentarem apanhar os restos dos meros provenientes do mercado. A época da pesca ao mero começou bem. A bordo do Calypso, Cousteau conversa com Ian Robertson, diretor de pescas do Belize. Sim, diz Robertson, este recurso natural muito importante tem sido providencial para os pescadores locais desde há mais de 100 anos. O local da pesca fica só a 32 milhas ao sul de Belize, mesmo a sul de Key Glory, num local a que chamaram Emily. Aí utilizam uma passagem estreita para pescar. Quando voltam, salgam o peixe. Mas porquê nesse local? Existe alguma razão? Pergunta Cousteau. Deve haver meros por todo o Recife. No interior do Recife, sim. Mas é exatamente nesse local que eles se juntam para desovar. Apanham-nos aos milhares. Quais são as razões para isso? Pergunta Cousteau. São, por exemplo, duas correntes que se encontram? Nada que pareça certo. E de onde vêm eles? Das redondezas ou de mais longe? Ninguém sabe. Mesmo quando se juntam em Emily, podem encontrar-se nos recifes, mas num número menor. E para onde vão a seguir? Pergunta Cousteau. Ninguém sabe. O Calypso ruma agora a sul. A época da desova só dura 2 semanas e Cousteau e os mergulhadores esperam poder apreciar um espetáculo submarino excepcional, nunca filmado antes. ...50 quilómetros a sul de Belize, o helicóptero do Calypso parte em reconhecimento. Os barcos de pesca juntam-se ao longo do Recife, o que quer dizer que os meros já estão reunidos e que a desova vai começar em breve. Uma passagem estreita entre os rochedos conduz ao local pouco profundo, onde uma aldeia pitoresca foi construída para a ocasião. Os pescadores locais trabalham todo o dia para aproveitarem ao máximo a breve época dos meros. A aldeia dos pescadores, construída sobre estacas, é composta por unidades autónomas.
Cada uma tem uma cabana com telhado de colmo, um ancoradouro, um local para secar o peixe e um viveiro para guardar os meros vivos. Terminada a postura, os meros dispersam. Cousteau, acompanhado por Bernard de Lamotte, visita a aldeia. Todos os anos, desde há muitas gerações, os pescadores de Belize reconstroem esta aldeia efêmera. Todos os anos ela renasce com a chegada dos meros e desaparece com a sua partida. Até agora, os pescadores e os seus antepassados tiravam do mar o necessário para satisfazer as suas modestas necessidades, sem prejudicar a população dos meros. Mas hoje existem os motores fora de borda. Quantos anos mais poderão os meros resistir a estes pescadores da era da mecânica? Os meros capturados pesam de 5 a 15 quilos. Uns são vendidos frescos no mercado, outros são secos ou salgados para servirem de alimento durante todo o ano. Os mergulhadores têm sempre qualquer coisa a aprender com os pescadores. Já não se encontram maiores do que estes, diz um pescador. Eles vêm aqui para se reproduzirem? Pergunta Cousteau. Pensamos que sim. Costumam encontrar ovas quando os abrem? Sim, diz o pescador, têm ovas, veja. Esse grande, diz Cousteau, é uma fêmea adulta. Esta pesca já a fazem há muito tempo? Ah, sim, creio que há muito tempo. Já o meu pai e o meu avô falavam dela. Deve ser há muitos, muitos anos. E foi sempre assim? Pergunta Cousteau. Sempre assim. Só que há uns 15 anos costumava vir aqui e apanhar muitos, muitos mais, sabe? Só num dia apanhavam-se uns 300 ou 400. Agora já não se apanham tantos, só alguns. E sabe porquê? Bom, vem aqui muita gente pescá-los e pescam-nos até não haver mais. Sabe, estes peixes vêm aqui de passagem. Vêm, desovam e vão-se embora. E cada ano eles ficam mais assustados e vão para outros sítios desovar. Na sua opinião, pergunta-lhe Cousteau, eles desovam também no Recife ou só aqui? Só nesta zona que aí vê. É pouco profunda e é aí que eles vêm todos os anos. O Calypso está ancorado a 40 metros a sul do local da pesca. O Recife de Belize tem 280 km de comprimento. Pelo seu tamanho, é a segunda maior barreira de recife do mundo, ultrapassada só pela Grande Barreira Australiana. A sonda do Calypso indica que ao longo do Recife a topografia submarina é igual. Cousteau põe a questão de nestes fundos haver qualquer coisa de especial que possa atrair os meros. A 25 metros da superfície, os mergulhadores descem para um luxuriante jardim de coral, rico em gorgónias e em hidras. Muitas outras formas flexíveis ondulam com a maré. Apesar de muito perto do local da pesca, não há vestígios de meros. Por todo o Recife, os vales de coral perpendiculares à costa são semelhantes na sua fertilidade, na temperatura da água e na topografia. Por que escolherão os meros aquele preciso lugar para a desova anual? Isto continua um mistério. Os meros chegam um a um, como que em peregrinação. Provavelmente vêm de regiões distantes, reunindo-se no local da postura.
Cousteau e os mergulhadores acompanham estes viajantes solitários até ao vale de fundo de areia, onde se juntam centenas de machos e fêmeas de tamanhos e cores diferentes. Todos os buracos, todas as fendas do Recife estão ocupados. É um espetáculo extraordinário. Nunca antes tínhamos visto uma tal abundância de meros no mesmo local. Quase todos os meros começam a vida como fêmeas, tornando-se machos depois. Assim, entre os peixes que se encontram reunidos aqui para desovar, há machos que já foram fêmeas e fêmeas que ainda não se tornaram machos. A época amorosa aguça o apetite dos meros, que têm mais olhos do que barriga. Um mero engoliu uma moreia mais comprida do que ele. Com a nossa aproximação, ele bruscamente deita fora a refeição meio digerida. É o apetite dos meros na época amorosa que os torna vulneráveis. Atiram-se ao isco preso nos anzóis. O Bernard encontra um mero com um anzol cravado e tenta retirá-lo. Os anzóis dos pescadores são demasiado grandes para os peixes anjo. Com as suas bocas pequenas, eles mordiscam impunemente o isco destinado aos meros esfomeados. Com vários anzóis nas linhas, os pescadores conseguem apanhar uma grande parte dos meros que vêm aqui para o acasalamento. Noutras circunstâncias, não seriam tão fáceis de apanhar. Num só dia, 10 barcos conseguem pescar perto de 1.200 peixes sem provocar o pânico entre os outros. Mais uma vez, o Bernard tenta retirar o anzol do mero. Está agora livre para participar na cerimónia nupcial. Ao vir à superfície, a bexiga natatória dos meros enche-se como um balão. Os pescadores espetam-na para a esvaziar e o peixe poder nadar normalmente no viveiro. Quando o período da desova terminar, estes meros serão enviados para o mercado. Entretanto, a maior parte é mantida em viveiros de rede. Os meros são conhecidos por camaleões do mar. Durante todo o ano conseguem camuflar-se, mas sob o efeito da excitação sexual entregam-se a mudanças de cor particularmente espetaculares. O mecanismo de reprodução começado no mar prossegue mesmo no viveiro. Isto é evidente pelas mudanças de cor. Alguns meros tornam-se mais cinzentos, outros mais claros, avermelhados ou amarelados.
pleno mar, notamos que as diferenças de cor se acentuam. Estas variações de aspecto indicam que a postura se aproxima. Observamos o mero com riscas castanhas e vermelhas que, à nossa frente, perde ao mesmo tempo as cores vivas e as riscas. O mecanismo nupcial é ativado não só pelas cores, como também pelas hormonas sexuais odoríferas, chamadas feromonas, libertadas pelas fêmeas. Os mergulhadores revezam-se a fim de não perderem esta fase do acasalamento. A fecundação dá-se dentro d'água. Em Belize, nunca tinha sido anteriormente observada. Agora o espetáculo vai ser filmado. Uma fêmea que transporta milhões de ovos prepara-se para se juntar aos machos que giram à sua volta, prontos a realizarem o ato da vida. A equipa do Calypso prepara-se agora para uma missão especial. A desova parece iminente, mas ainda não aconteceu. Cousteau aproveita este atraso para efetuar uma experiência. Óvulos provenientes de uma fêmea e esperma de um macho serão recolhidos para tentar uma inseminação artificial. O Bernard de Lamotte aproxima-se de uma fêmea escondida numa reentrância. Para imobilizar o peixe, servimos de um anestésico forte, o MS-222. A droga tem um efeito muito rápido, mas curto. Cada fêmea tem em média 2 milhões de óvulos e podemos recolher uma parte sem ferir o peixe, que se recompõe rapidamente desta operação. Utilizamos uma seringa para retirar os óvulos, que serão mantidos vivos num saco de plástico para serem transferidos para um aquário de água salgada a bordo do Calypso. O peixe começa a acordar e põe-se a nadar. Os mergulhadores procuram agora um macho para a recolha do esperma. Os meros são difíceis de apanhar quando nadam em pleno mar.
tempo passa. Para que a experiência resulte, os óvulos devem ser misturados com o esperma o mais depressa possível. Os mergulhadores regressam e vão recolher o esperma de um macho que se encontra já a bordo. Ah, sim, são óvulos. O esperma vai ser o do macho que cá temos. Os óvulos são translúcidos, formando na água uma nuvem difícil de ver a olho nu. O Falco apressa-se a transferir a sua frágil presa para a tina preparada para a experiência de inseminação artificial. Os ovos são transferidos com precaução do saco de plástico para um pequeno tubo com gás no fundo, colocado no aquário. Recolhe-se agora o esperma de um mero macho capturado anteriormente pela equipa do Calypso. Cousteau espera que o esperma deste macho fecunde os ovos que se encontram no tubo. O esperma é espalhado sobre os óvulos, imitando o processo natural de fecundação entre macho e fêmea na água.